A missão do capital intelectual nas organizações, por Ana Cláudia Silva Fernandes, Universidade Potiguar, graduação em Administração. O século XX foi marcado por grandes transformações econômicas e sociais, largamente influenciadas pelo avanço da Revolução Industrial e disseminação do modelo capitalista pelo mundo. Seguindo a direção dos avanços da era industrial, novas transformações sociais, econômicas e políticas passaram a ganhar força ao final do século XX. No entanto, tais mudanças não mais se baseavam em processos industriais, mas sim na maneira pela qual as pessoas viam e utilizavam o conhecimento, marcando, assim, o início do que viria a ser chamado de Era do Conhecimento. Considerar as novas tendências globais do mundo dos negócios é primordial para empreendedores que almejam sucesso. Por isso, hoje, já que a economia se baseia cada vez mais no conhecimento, entender o conceito de capital intelectual e saber como mantê-lo na empresa pode ser um diferencial para alcançar o êxito. Mas o que seria capital intelectual? E qual seria sua importância na era do conhecimento? Para Stewart, o capital intelectual de organização é intangível e é caracterizado pelo conhecimento que os colaboradores possuem e utilizam em suas atividades organizacionais. Para o autor, a empresa que possui este recurso possui também uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. O capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem competitiva, ao contrário dos ativos, com os quais empresários e contadores estão familiarizados: propriedades, fábricas, equipamentos, dinheiro. O capital intelectual é intangível. Stewart também afirma que o capital intelectual é a capacidade organizacional que uma organização possui de suprir as exigências do mercado. Para Chiavonatto, o capital financeiro está deixando de ser o ativo mais importante da organização, e para ele, este recurso está sendo substituído por outros ativos intangíveis e invisíveis. Refere-se ao capital intelectual. O autor coloca que o capital intelectual de uma organização é constituído de ativos intangíveis como capital interno. O capital interno envolve a estrutura interna da organização, conceitos, modelos e sistemas administrativos e de computação. Capital externo. O capital externo envolve a estrutura externa da organização, ou seja, as relações com clientes e fornecedores, bem como marcas registradas, patentes e a reputação e imagem da empresa. Capital humano. O capital humano é o capital de gente, de talentos e de competências. Já para Crowther, o capital intelectual é o principal ativo da organização na nova economia, superando os recursos naturais, maquinário e até mesmo o próprio capital financeiro. Possui características de ativo intangível, representado pelo valor das ideias, a pesquisa e o desenvolvimento, caracterizado também pela propriedade intelectual, habilidade de força de trabalho, marcas e patentes. A importância do capital intelectual. Isto afirma que o capital intelectual constitui a matéria intelectual, conhecimento, informação, propriedade intelectual e experiência que pode ser utilizada para gerar riqueza. É a capacidade mental coletiva. Johnson e Kaplan ressaltam que os valores econômicos de uma empresa não são limitados à soma dos valores de seus ativos tangíveis, pois inclui o valor de seus ativos intangíveis. O capital das empresas não representa apenas um agregado de elementos autônomos, variáveis por acréscimo ou redução, mas se manifesta como um complexo econômico, determinado em função não somente de seus elementos constitutivos, mas também das relações que são de natureza complementar e que se agregam às funções instrumentais. Kaplan ainda afirma que, dessa forma,
passa-se a perceber que a habilidade de uma empresa em gerenciar seu capital intelectual tende a ser cada vez mais importante na busca da competitividade e de melhor performance organizacional. É esse ativo, o capital intelectual, que possibilita às empresas o desenvolvimento de novos produtos e serviços adequados às necessidades em permanente mudança. Diz que isso explica porque muitas empresas são bem-sucedidas, pois possuem as melhores informações, ou ainda as controlam de forma mais eficaz que outras empresas mais fortes, em ativos físicos ou financeiros. Na realidade, o que torna essas empresas tão valiosas é o seu capital intelectual, que passou a ser embasado em novos padrões que modificam as relações de produção e processo. Conceitos de ativos intangíveis e tangíveis. Antunes diz que ativo para a contabilidade tradicional compreende os bens e os direitos da entidade expressos em moeda. Por sua vez, são classificados em ativos tangíveis e ativos intangíveis, numa diferenciação simples. Os primeiros são aqueles que possuem existência física e os segundos são os que não possuem. Para Schmidt e Santos, a definição de ativos intangíveis caracteriza-se como uma das mais complexas discussões da teoria da contabilidade, e não só em virtude das dificuldades de sua definição, mas também e principalmente pelas incertezas a respeito da mensuração de seus valores e de sua vida útil. Outros autores compartilham da mesma colocação exposta por Schmidt e Santos. Eles dizem que os valores intangíveis possuem alto grau de incerteza a respeito do valor dos benefícios futuros a serem recebidos pela entidade. Esse argumento é válido para a maioria dos intangíveis, mas não se aplica, por exemplo, ao valor investido em uma educação superior, cuja recuperação do seu valor é consideravelmente menos incerta do que o valor investido em um equipamento especializado em um novo laboratório de pesquisa. Porém, Schmidt e Santos defendem que se podem definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos, controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros, e que elementos tais como gastos de implantação, marcas e nomes de produto, pesquisa e desenvolvimento, direitos de autoria, patentes, franquias, desenvolvimento de software, licenças e certos investimentos de longo prazo podem ser classificados como ativos intangíveis. Levando em conta tais conceitos, pode-se dizer que o capital intelectual é o conjunto de valores, seja de capital, um ativo ou recurso, em que ambos se acham invisíveis e todos tendem a agregar valores reais à organização. E nesse sentido, a riqueza da empresa é uma consequência da eficiência da gestão do capital intelectual.